Hello Hugglers, Thiago Ribeiro aqui, CEO da Huggle Education, e hoje é o segundo episódio das Dicas do CEO. Se você não sabe do que eu estou falando, entra no nosso canal do YouTube e olha lá o primeiro vídeo que foi gravado há 2 semanas, onde eu explico um pouquinho da estrutura da nossa aula e eu falo da importância da primeira parte da aula, que é a Revision. Hoje eu vou falar com você sobre New Work. As palavras novas, o trabalho novo, que é a parte final da aula, geralmente os 10, 15 minutinhos, às vezes 20 minutinhos finais da aula. Bom, essa parte da aula é a parte que o professor reserva para ensinar as novas palavras para os alunos. O que acontece nesse momento da aula? Tem muito aluno que fica extremamente aflito, porque ele tem dificuldade de entender o conteúdo. Normal, é para ter dificuldade mesmo. Lembrando que você não deve estudar as palavras antes da aula, tá? As palavras novas. Você tem que estudar o conteúdo que já foi dado em sala de aula. A palavra nova, ela deve ser novidade. Então você não deve se preparar para essa parte da aula estudando o que ainda não foi ensinado. Você vai para a aula tranquilo, com a cara e com a coragem, e o professor vai dar o seu melhor para ensinar o significado dessas palavras. E você vai estar ali tentando entender cada uma delas. Thiago, e se eu não entender? Normal, vai acontecer. A pergunta não é se eu não entender. A pergunta é quantas palavras será que eu vou conseguir entender e quantas que eu não vou entender. Eu, como ex-aluno, posso te dizer que é normal. Não tem problema. O professor vai te conduzir pela resposta e você vai respondendo mesmo que não tenha entendido direito. Lembra que, caso você tenha mandado um sim ou um não e respondido e depois você percebeu que errou, no dia seguinte, na aula seguinte, nas outras aulas, você vai ter a oportunidade de responder de novo essa pergunta. E aí você responde adequadamente. Mas o ponto é, o que eu faço com as palavras que eu não tiver entendido a explicação do professor? Uma vez que você está falando que isso é normal. Quando acabar a aula, ou pelo menos no dia seguinte, antes de você começar a próxima aula, você tem que abrir o seu livro e ler as palavras, todas de preferência para você estudar, né? Eu vou gravar um outro vídeo falando sobre estudo, mas você deve buscar essas palavras, ler, e se não entender, você vai procurar o significado, em português mesmo, a tradução, não tem problema. Você não pode fazer isso na hora da aula, não pergunte para o professor a tradução de uma palavra. E se eu tiver na dúvida se o significado é A ou B, fica com a dúvida, responde na sua dúvida mesmo, e depois da aula você vai checar. E aí, checando o significado da palavra, você volta para o livro e lê de novo a pergunta. Porque como você entendeu o significado da palavra, agora a pergunta vai fazer sentido. E aí você lê a resposta para entender o que você deveria ter respondido. Na próxima aula ou nas aulas seguintes, como eu já falei, você vai passar de novo por aquelas perguntas. E aí você vai poder realmente responder da forma adequada, né? Dando uma resposta de acordo com a sua realidade. Então é importante que você tenha essa paz de espírito para aceitar que você não vai entender todas as palavras ali na hora que o professor ensinar, e às vezes você vai ter que responder sem ter entendido mesmo, e tá tudo bem, tá tudo certo, só vai, confia no processo. Agora, o que você não pode fazer? Você não pode ser aquele aluno preguiçoso que faz a aula, não entende, não pega no livro do fim dessa aula até a aula seguinte, porque o que vai acontecer? Você vai levar essa dúvida, esses problemas para a aula seguinte em forma de revision. Então, a revision, como eu expliquei no vídeo anterior, se não assistiu, vai lá e assiste. A revision é revisão, é o momento que você vai rever a matéria. Como é que você vai rever uma matéria que você não entendeu? Como é que você vai rever palavras que você nem entendeu o significado ainda? Então, o aluno que não entende palavras no Work e não vai buscar o significado antes da aula seguinte, ele está pedindo para começar a se perder. É um processo que não tem como dar certo. Maravilha? Então, entenda que faz parte ficar sem compreender 100% aí de algumas palavras e perguntas, e você deve sim buscar o significado, ler de novo aquelas frases, entendeu? Aí você vai esperar pela próxima aula para poder praticar ali junto com o seu professor, junto com sua professora, ok? Próximo vídeo eu vou falar sobre estudo, como estudar, que eu estou falando aqui para você estudar, então eu vou explicar as formas que você tem para estudar, as formas corretas e as formas que você deve evitar, porque vai acabar te atrapalhando, tá certo? Um abraço e até o próximo vídeo.